graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos começando mais um podcast Academia da Graça. Você que está conosco, nos acompanhando, recebendo revelação, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e fique até o final para que você seja muito edificado. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a Academia da Graça, se inscreva, curte, compartilhe, comente, sabe? Nos ajude com esse simples toque aí nesse joinha, porque assim o YouTube vai entender e vai entregar para muito mais pessoas e pessoas poderão ser transformadas e edificadas através desse podcast. Então nós queremos começar com a nossa sessão de perguntas. Primeiramente, quero desejar ao nosso querido apóstolo Antônio Lisboa, que está conosco. Seja bem-vindo, apóstolo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz a você, graça e paz a todos. Aleluia. Que bom que estamos juntos, né? É sempre um momento assim especial, tá? Porque aqui nós podemos repartir o que Deus tem nos dado e eu sei que do outro lado está você aí para receber, né? E muita gente está entrando e se inscrevendo no nosso canal. Eu acredito que, né, com o passar do tempo, nós vamos multiplicar os seguidores. E se você puder ajudar nesse sentido, se está sendo bom para você, ajude aí, tá, a divulgar, tá? Com toda certeza, apóstolo, vamos multiplicar muitos seguidores, porque muitos serão edificados, muitos serão transformados por essas palavras aqui, por essas perguntas, né, que têm sido feitas e as respostas que têm sido edificantes para nós cada dia aqui em nome de Jesus. Mas vamos começar então com a nossa primeira pergunta. Fique ligado aí e receba da parte do Senhor. Apóstolo, como efetivamente podemos deter o espírito e o sistema anticristo? Pergunta excepcional, pergunta importantíssima, né? Como deter o sistema anticristo? Bom, primeiro, nós não lutamos com armas carnais, né? Nós não podemos fazer grupos de militância para fazer confrontos diretos, confrontos físicos com as pessoas, não podemos fazer quebra-quebra, nada disso. A igreja não tem essa visão, essa proposta, né? Nenhum pastor sério, nenhum pastor comprometido com a Bíblia Sagrada pensa assim, né? Mesmo quem é ardoroso, conservador e de direita, né? Não tem essa proposta. Mas o fato é que nós temos que deter enquanto estivermos aqui no mundo. É certo que depois que partirmos não temos o que fazer, mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, temos que fazer finca-pé, temos que resistir. E eu sempre falo que a resistência começa em casa. A resistência começa em casa, né? Então você tem lá o Lucas, né, meu neto, seu filho, e você tem que doutrinar seu filho. Porque se você não doutrina seu filho com os ensinos da palavra de Deus, os ensinos conservadores da fé cristã, o que vai acontecer? Lá fora, né, tem a militância. Lá fora tem a militância, né, a militância das trevas, que está prontinha para fazer a cabeça do seu filho, fazer a cabeça das crianças. Porque hoje o sistema ímpio, o sistema anticristo, ele não espera o menino crescer, não. Já trabalha, né, em tenra idade, já vai disseminando ali ideias na cabeça dos meninos. E hoje em dia, né, nós sabemos que através do celular, através da internet, tudo ficou mais fácil para os inimigos, né? Tudo ficou mais fácil para o sistema anticristo. Em contrapartida, se nós soubermos usar, né, essa ferramenta, nós também podemos disseminar as nossas ideias, disseminar os ensinos de Jesus, disseminar a palavra de Deus. Mas o fato é que o sistema anticristo, ele está avançando através de alguns blocos organizados, né? Como eu já falei, temos o bloco socialista comunista, marxista, né? Temos o bloco do islamismo, né? Temos o bloco do globalismo, da nova ordem mundial, e a tendência é que esses blocos vão se aproximando cada vez mais, porque todos eles querem um só governo, um governo mundial, um governante mundial. Então, a tendência é que eles se aproximem, se fundam num só bloco. É o que está para acontecer.
Você vê, por exemplo, que o comunismo, o socialismo, né, hoje tem uma militância constante, uma militância ardorosa, perseverante, atuante, né, em todos os lugares. Não é só nas universidades. Nas universidades, eles descobriram a maneira de fazer uma revolução cultural, né, pelo marxismo. Então, hoje os professores que são militantes, a maioria é militante, né, de esquerda, eles estão ali, não é pensando propriamente na cultura geral, na cultura universal, mas pensando na cultura marxista, né, levar os jovens a se tornarem também militantes. Então, se, por exemplo, a igreja não faz nada, porque qual foi o grande erro da igreja nos últimos anos? Nós incorporamos uma visão, uma ideia de que o mundo é o mundo, a igreja é a igreja, o que está lá fora é do diabo, e a igreja não pode entrar lá, não pode mexer lá, né? E o que está lá não pode mexer aqui. Presta atenção, isso não é a verdade, né? Você vê, por exemplo, que as ideologias satânicas estão entrando na igreja e a igreja está sendo barrada, está sendo impedida de entrar lá fora, nos vários segmentos, né? Nas várias áreas da sociedade. E quando Jesus falou em reino, disseminar o reino, pregar o reino de Deus, ele estava passando aos discípulos a visão de que o reino de Deus é para entrar em todo lugar. Você tem que levar o reino de Deus para a cultura, para as artes, para a política, para todo lugar. Tem que levar o reino. Então, mas muita gente falou, não, deixa isso para lá, isso é do diabo. Política é do diabo, artes é do diabo, cultura é do diabo. E o diabo, então, foi se apoderando. O diabo começou a olhar e falar, peraí, a igreja está falando que a política é minha, então eu vou apoderar dela. A igreja está falando que as artes são minhas, então eu vou apoderar das artes. A igreja está falando que tal coisa, a música é minha, então eu vou apoderar da música. E assim o inimigo foi se apoderando, né, de quase tudo da sociedade. E a igreja está realmente fazendo um papel errado. Aliás, não está cumprindo a sua missão. A igreja não está cumprindo a sua missão. Então, nós precisamos deter o sistema anticristo. Mas não é só com guerra espiritual. Não é só com oração, dando ordens ao diabo, não. O diabo ouve nossas ordens se estiver no nosso território e nós dermos uma ordem para ele, ou quando chegarmos onde ele estiver e formos ali para expulsá-lo e dermos ordem, ele vai ter que sair, ele ouve. Mas lá nos seus redutos, lá nos seus arraiais, o diabo não fica ouvindo minhas ordens, não. Ele não ouve nem a Deus. Então ele fica lá fazendo o que quer, né, agindo para a consecução dos seus propósitos, dos seus fins. Então a igreja tem que ser mais contundente no seu papel de levar a palavra de Deus nas escolas, né, nas faculdades, enfim, em todo lugar. A igreja tem esse papel. Então, como eu falei, né, começa em casa, você ensinando sua família, seus filhos, a seguir os caminhos de Deus, a ter os princípios da Bíblia, né, na alma. Veja você, né, a minha filha Bruna, que é a sua esposa, e a minha filha Daniele, as duas passaram por uma faculdade. As duas passaram por uma universidade. E elas não se contaminaram. Sim. Mas por que não se contaminaram? Porque elas foram doutrinadas, foram preparadas por mim, pela minha esposa, né, para que não fossem contaminadas e para que fossem fortes o suficiente para poder ministrar a verdade para as pessoas lá fora. Então, isso foi algo que pudemos constatar, né, e perceber que quando você realmente doutrina seus filhos na palavra de Deus, né, nos princípios e valores cristãos, eles vão ser fortes para não serem contaminados lá fora por nenhuma ideologia, por nenhum sistema do mal. Então, é uma batalha, sem dúvida, constante. A igreja precisa andar na luz da palavra para resistir ao sistema anticristo. A igreja precisa estar em Cristo, porque se você não estiver em Cristo, com a sua nova identidade em Cristo, vivendo em Cristo, você vacila, você é atingido pelo mal. Então você tem que estar em Cristo, ministrando de maneira firme, sem sombra de dúvida, com amor, com graça,
com perdão, mas nunca negociando valores. Então a igreja tem que avançar dia a dia. E outra coisa, não tem conversa com o diabo, não tem negócio com o inimigo. Ele está agindo de uma maneira ostensiva para paralisar você e a igreja, vai para cima dele, expulsa ele, rechaça ele em nome de Jesus. Amém. Apóstolo, a igreja deve ou não deve se envolver com política? Como eu falei agora há pouco, a igreja é chamada para ir lá fora e implantar o reino. A igreja, porque você não implanta o reino onde o reino já está. Você não vai levar luz onde a luz já está presente. Faz sentido. Faz sentido. Então, Jesus foi muito categórico, né? Ele disse, olha, vocês são a luz do mundo. Falando para os discípulos, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Então, a igreja precisa entender que sal no saleiro, ele se torna insípido. E a luz debaixo da cama, escondida, não serve para nada. A luz tem que brilhar nas trevas. Então, precisamos ir lá fora. Precisamos ocupar, sim, tudo que pudermos ocupar. Não é através de golpe de Estado, não é através de confusão, não é através de briga, não, é através de evangelização, de ministração, de mostrar a vida de Deus, né, através do testemunho da vida, ministrar as verdades de Deus. Porque existe uma maneira de ministrar as verdades de Deus sem você ser agressivo. Você pode fazer isso. Então, pensa um pouquinho. Se a igreja prepara melhor, né, os seus membros para serem professores, bons profissionais na área de saúde, na área da ciência, na área da tecnologia, na área da política, né? Essa igreja prepara pessoas para cada área, principalmente na área do judiciário, que nós estamos vendo aí, né? Judiciário hoje no Brasil não tem apoio mais do povo. O judiciário caiu em descrédito. E não precisa nem eu citar aqui por quê, né? Então precisamos de gente cristã com formação acadêmica para atuar na magistratura, atuar em todas as camadas e segmentos e áreas de atividades da sociedade. Se a igreja contribuir nesse sentido, ela vai sim mudar o mundo, vai transformando a sociedade, sendo sal e sendo luz. Amém, aleluia. Isso que nós precisamos fazer, né? Envolver em todas as áreas, né, apóstolo? Antigamente não podia, né? Parece envolver em política, não podia assistir televisão. Porque não Os existe. evangelhos não podia envolver com nada. Não- Só a igreja, igual o senhor falou. O mundo é o mundo, a igreja é a igreja. Não existe território neutro. Não existe território neutro. Ou o território é do reino de Deus ou é do reino das trevas. Então, se a política não está sendo pautada segundo a palavra de Deus, porque muita gente fala assim, mas como é que a palavra de Deus vai chegar na política? De muitas maneiras, né? Vai chegar e vai pautar, vai mostrar um caminho, porque Deus tem um caminho para cada área, Deus tem uma vereda para cada área, para cada segmento. Deus tem uma forma de vida, né? Uma maneira de viver agradável a Ele. Então, Ele quer que isso aconteça, que haja justiça, que haja respeito, né? Que haja valores. Então, Ele quer que isso aconteça. O reino de Deus tem a cultura do reino, a cultura dele, a visão dele para tudo, para a vida em família, para a vida em sociedade, para a vida política, para tudo. A Bíblia, ela tem instrução para tudo. Então, a igreja não pode ser omissa. Entendeu? Chega de omissão. Chega de omissão. Qual que é a visão profética desses dias? Agora chegamos a um ponto muito, muito importante, abrangente, né? Mas que eu vou ter que falar aqui para você entender bem, né? Vou ter que explicar isso aqui. Quando Jesus morreu na cruz, né? Ele foi à sepultura, ele foi ali levado às profundezas, né? Jesus foi lá no inferno, né? E depois ele ressuscitou ao terceiro dia e ele veio ao mundo e passou 40 dias aqui com os discípulos dele, com as pessoas próximas dele, ministrando, falando do reino e tal. E depois de 40 dias ele foi assunto, ele subiu ao céu, né? Isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 9. Qual que é a sequência, né? Para entender o momento profético, a sequência é a seguinte: Jesus subiu ao céu em Jerusalém e a partir de Apocalipse capítulo 5, você vê Jesus chegando no céu. Então você vê Jesus
chegando no céu. Por que que eu sei que Apocalipse 5 é uma sequência de Atos 1:9? Porque o anjo olha para um livro selado, um livro, né, que estava lá no céu, selado com 7 selos, e o anjo proclama, diz em voz alta: quem é digno de desatar o livro? Quem é digno de desatar os selos e abrir o livro, né? Quem é digno de desatar os selos e abrir o livro? E aí João estava tendo a revelação do Apocalipse, e ele fala que chorou muito porque não tinha ninguém digno para abrir o livro selado. Mas aí naquele momento ali, um dos anciãos diz assim: mas eis que o leão da tribo de Judá venceu. Aleluia. Naquele momento, quando fala que o leão da tribo de Judá venceu, foi quando Jesus chegou ressurreto lá no céu, né? E aí, ele venceu e ele se tornou digno de abrir o livro com 7 selos, de desatar os 7 selos do livro selado. E aí, naquele momento, que aconteceu? João diz que olhou para ele, para Jesus, e viu ele como um cordeiro que havia sido morto. Um cordeiro que havia sido morto. Então Jesus estava ali Jesus estava ali com marca de sangue, com marca dos cravos ainda, porque João identificou que ele havia morrido, havia passado por uma crucificação, né? E aí houve uma adoração ali a Jesus, os anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, João e todos ali adoraram o Senhor. E aí Jesus começou a abrir os selos, começou a desatar os selos. E vamos chegar a esse momento profético de agora. Aí ele abriu o primeiro selo, né? Abriu o segundo selo, o terceiro selo e o quarto selo. No primeiro selo, a palavra diz que depois que ele abriu o primeiro selo, saiu um cavalo branco com um cavaleiro tendo nas mãos um arco. E é interessante porque o cavaleiro do cavalo branco tinha um arco na mão sem flecha. Onde está a flecha? A flecha foi lançada no coração de Satanás lá na cruz. Aleluia. Então a flecha foi lançada. Então o cavaleiro só estava com arco. E esse cavalo branco, né? Todo mundo sabe que branco significa paz. Branco é paz. No mundo inteiro, branco é paz. E na Bíblia, branco também representa paz. Então, o que é que levou paz, que tem trazido paz ao mundo? O Evangelho. O Evangelho de Jesus que é o veículo da paz, né? Então, Paulo diz, preparando os pés com o Evangelho da paz. Preparando os pés com o Evangelho da paz, levando o Evangelho da paz ao mundo, né? Então, o Evangelho é que tem vindo, né, desde o primeiro século até agora, levando salvação, levando redenção, levando paz para as pessoas neste mundo, né? Depois Jesus abriu o segundo selo, e aí apareceu um cavalo vermelho, né? E a palavra diz que o cavaleiro estava ali para tirar a paz do mundo. Então, quer dizer, levar as pessoas à guerra, levar as nações às guerras. Então, esse cavalo vermelho aponta para as guerras que tem no mundo. E até hoje em dia temos guerras no Oriente Médio, lá na Europa, né? Temos guerras naquela parte ali da Rússia, da Ucrânia, temos guerra. Então, guerras vêm acontecendo, né? Derramamento de sangue. O sangue é vermelho, então, derramamento de sangue. O cavalo vermelho aponta para derramamento de sangue. Aí depois Jesus abriu o terceiro selo, né? E ali então havia um cavalo preto, né? Um cavaleiro com uma balança na mão. A balança é um símbolo de comércio. Então ali, aquela balança, né, nas mãos do cavaleiro, do cavalo preto, aponta para escassez, carestia, infração, né? Então, problemas econômicos aqui e acolá. O mundo vem sofrendo com essas questões, né? Com esses problemas. E por fim, Jesus abriu o quarto selo, e aí o que apareceu? Um cavalo amarelo esverdeado. Essa cor amarela esverdeada aponta para cadáveres, né? Então, fala de morte, né? Um tempo
de mortes, né? O mundo, nunca teve tanta mortandade, então muita morte. Também aponta para epidemias. Recentemente tivemos aí, né, a pandemia, né, do coronavírus, né, que ceifou milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, tudo isso é o quê? Resultado do trabalho do cavaleiro, do cavalo amarelo esverdeado. Então, aí você me pergunta, mas isso foi em sequência? Não, isso acontece concomitantemente, simultaneamente. Então, hoje temos a atuação dos 4 cavalos e os 4 cavaleiros pelo mundo afora. O evangelho continua sendo pregado, sangue continua sendo derramado nas guerras, temos inflação, carestia, problemas diversos na economia dos países, o povo enfrenta diversas disparidades e temos também a morte cavalgando, temos pandemias, epidemias, doenças diversas contaminando o mundo. E aí, por fim, né, chegamos então a esse momento de agora, que é o 5º selo. O Cordeiro abriu o 5º selo e ali ele viu as almas dos cristãos assassinados, decapitados, né, que morreram, martirizados, que foram perseguidos. E aí, como eu falei agora há pouco, né, hoje no mundo atual, nesse mundo moderno, temos perseguições cruéis a cristãos. Cristãos são barbaramente assassinados, queimados. Então, as almas dos cristãos que foram mortos, assassinados pelos inimigos, né, desde o primeiro século, né, desde os primeiros apóstolos ali, né, que alguns morreram crucificados, decapitados, como Paulo, né? Então, desde o primeiro século até o momento atual, milhares e milhões de cristãos morreram. E as almas deles estão a clamar por justiça debaixo do altar, diante do Pai. Então, tudo isso aponta para o momento profético atual. Estamos nesse momento. Só que, para entrar no 6º selo, já estamos para entrar no 6º selo, que o 6º selo aponta para o arrebatamento da igreja e para o governo do anticristo, o tempo da grande tribulação. Para entrar nesse 6º selo, isso pode acontecer de hoje para amanhã. Pode ser num abrir e fechar de olhos. Então, a igreja tem que estar sempre avisada, sempre tranquila, debaixo da graça, confiante no sangue de Jesus, clamando né, o poder do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, vivendo para Deus o tempo todo. Ah, mas e questão de pecado? Não, o pecado já tá resolvido. Jesus perdoou os seus pecados. Você precisa ter comunhão. Comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Pai, comunhão com o amor do Pai, comunhão com a graça, o poder de Deus. Então, tenha comunhão. Fica firme, sem vacilar, porque nós já chegamos ao 5º selo aberto, na consumação já do 5º selo, estamos para entrar no 6º selo, que aí sim vai ser aquele tempo crítico, aquele tempo caótico, aquele tempo terrível, quando, quer dizer, por um momento haverá até aparente paz, como diz a palavra, aparente paz, né? Os homens dirão paz, paz, paz. O anticristo vai vender uma falsa paz e muitos vão achar que é paz mesmo. Mas aquilo tudo já é engano, né? E nesse ínterim, né, os cristãos já estarão arrebatados, né? Os que estão agora em Cristo. Então, graças a Deus por tudo isso, né? Que estamos agora na iminência do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Aleluia, apóstolo. Apóstolo, o diabo foi derrotado pelo Senhor Jesus na cruz, mas ele continua ativo e se movendo para paralisar a igreja e impedir que ela expanda o reino de Deus nesse mundo. Apóstolo, qual tem sido o grande trunfo dele nesses dias? O grande trunfo do diabo nesses dias? Então, eu nem deveria estar pensando nisso, né? No trunfo de Satanás, porque ele já foi derrotado. Ele já foi vencido na cruz, né? E a palavra diz que ele feriu o calcanhar de Jesus e Jesus pisou na cabeça dele, esmagou a cabeça dele. Glória a Deus. E em breve esmagará totalmente a cabeça dele debaixo dos pés da igreja. É o que Paulo fala em Romanos 16. Agora, fato é que o diabo, com sutileza, com sagacidade, né, ele com perspicácia, ele tem conseguido um trunfo. Qual que é o trunfo dele? Né, lá no primeiro século, ele tentou parar a igreja com intimidação,
com terror, perseguição cruenta, né, derramamento de sangue. Ele partiu para cima da igreja ferozmente, né? Mas só que aquilo fez um efeito contrário, porque à medida que um crente ia caindo, morto aqui e acolá, levantava-se 100, 200, 1000, e a igreja proliferava, expandia mais o reino, em meio a toda aquela perseguição. Mais a igreja crescia. E aí ele continuou naquela estratégia até que ele percebeu, peraí, isso não está adiantando, está cooperando para que o reino de Deus cresça. Então, o que ele fez? Eu vou introduzir na igreja religião, vou introduzir na igreja religiosidade. Vou fazer com que a igreja abandone uma comunhão de intimidade com Deus, uma vida de intimidade, e passe a viver mais por ritos, por tradições. E introduziu na igreja o legalismo, né? Ou seja, colocou na mente dos crentes que eles precisam pagar preço para tudo. Pagar preço para ter uma vida melhor, pagar preço para serem santos. Muitos falam, não, eu sou salvo pela graça, mas se eu não pagar um preço, eu não vou ser santo. Como se pudéssemos, né, ser santos por esforços. Mas a Bíblia mostra que a maneira de sermos santificados é andando no Espírito, sujeitando a Deus, acreditando na obra plena de Jesus, no sacrifício perfeito dele, tomando posse, né, das armas espirituais, vivendo uma vida no Espírito. É assim que nós vamos desvencilhando da carne e prevalecendo. De outra maneira, não vamos conseguir. Então, o grande trunfo do diabo é ter entrado na igreja, conseguido colocar religião, legalismo na mente das pessoas, e isso faz com que a igreja fique parada, paralisada, fique lenta, né? E muitas vezes a igreja não consegue expressar, não consegue ser luz, ser sal, porque muitos pensam erroneamente que estão desqualificados, que não têm poder, que não têm sabedoria, que não podem se expressar porque são fracos, né? E nada disso é verdade, porque Deus precisa da nossa fé, Deus não precisa da nossa força, precisa da nossa fé. Então, o crente mais fraquinho na igreja, se ele tiver fé, ele derrota o inferno, ele avança, né, como luz e prevalece sobre o mal. Então, o que nós precisamos é de fé. Aleluia. Amém? Fé para combater esse trunfo do maligno, né? Combater esse trunfo do maligno. Claro que precisamos estudar a Bíblia, precisamos conhecer a nova aliança da graça, o evangelho pregado por Jesus, pelos apóstolos, o verdadeiro evangelho, né, que é o evangelho da graça, o evangelho do favor imerecido, o evangelho que mostra a substituição, né, que mostra que Jesus tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos tomar o lugar dele, né? Ele recebeu todas as nossas sentenças, castigos, né? Tudo que eu e você merecíamos, ele recebeu para liberar para nós tudo que ele merece diante do Pai. Então precisamos conhecer o evangelho da graça, precisamos estar abertos para estudar esse evangelho da graça, sermos libertos de toda religiosidade, todo legalismo, filosofismo, secularismo, materialismo, humanismo, todo ismo que tem nesse mundo. Em nome de Jesus. Apóstolo, como que a igreja pode se manter de pé nesses dias difíceis, prevalecendo sobre todas as ciladas e dardos inflamados do maligno? A igreja tem que permanecer de pé, né? Não pode ficar combalida, não pode ficar sonolenta, paralisada, medíocre. A igreja tem que ser atuante, não pode negociar com o inimigo, tem que ser firme, né? Então, para se manter de pé, você tem que ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, né? De leitura, estudo da Bíblia, né? Aí você fala assim, mas o senhor não falou agora há pouco que o crente não tem que pagar preço? Isso não é pagar preço, escuta bem. Desfrute, né? Isso é desfrute. Né? A Bíblia é uma herança que Deus deixou para nós, para desfrutar. Não é uma tarefa pesada ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Mas por que muita gente acha uma tarefa pesada? Porque carrega o engano do diabo na mente. O inimigo sugestiona para muitos crentes que não, é difícil demais entender a Bíblia, é difícil demais. Não dá para ficar ouvindo pregação o tempo todo e tal. E assim as pessoas distraem, os crentes ficam distraídos e acabam
não tendo crescimento, não crescem. O problema da igreja é permanecer infantil, permanecer criança na fé, é não desenvolver a estatura espiritual, é não crescer. Então tem que crescer. E como é que você cresce? Conhecendo a palavra, praticando a palavra, exercendo a fé, orando com firmeza, proclamando a palavra, confessando a palavra, expressando a palavra, tendo uma vida conforme a palavra. Então a igreja, ela não foi chamada para ficar acanhada, tímida, retraída, ela foi chamada não foi chamada para ela não foi chamada para ser covarde. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e moderação. Então, a igreja tem que fazer a diferença, a igreja tem que ir para a luta no sentido de manifestar quem ela é, manifestar o poder de Deus, manifestar as verdades de Deus no dia a dia. Então, é dessa maneira, andando na luz da palavra, exercendo a fé em comunhão com Deus, ouvindo o Espírito Santo, que a igreja vai permanecer de pé frente a esse mundo hostil e cheio de trevas. Glória a Deus, apóstolo. Vamos manifestar, né, a palavra, manifestar a fé, manifestar o reino de Deus por onde nós passarmos como igreja. E é com essas palavras também que nós queremos aqui encerrar mais um bloco. Louvamos a Deus pela sua vida que está conosco. Louvamos a Deus porque o Senhor tem sido bom para nós aqui nesse podcast. E tem trazido muitas revelações para nós. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Curta, compartilhe, comente, porque aí o algoritmo do YouTube vai poder entregar para mais pessoas e mais pessoas serem edificadas debaixo dessa graça poderosa. E nós temos também outras redes sociais, né, apóstolo? O senhor, né? Sim, me siga lá no Instagram, tá? Siga meu perfil, Apantônio Lisboa. Esteja lá, que todo dia tem uma palavra nova para você ali, de estímulo, de fé, tá? No Facebook também, no TikTok, estamos ali todo dia. Estamos aí todos os dias, você poderá ser edificado acompanhando e levando para mais pessoas. Vamos engrossar esse caldo, vamos crescer e vamos avançar em nome do Senhor Jesus. Fica debaixo da graça, da paz, aquele abraço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.